A paz do Senhor. Passarei a gravar este vídeo com a mensagem, ou seja, com o título A Pregação do Evangelho na Grande Tribulação. Este é o tema deste vídeo. Vou repetir: a pregação do Evangelho na Grande Tribulação. Faço logo ciente ao meu irmão e à irmã que está me ouvindo que eu estou um pouco doente da garganta. Qualquer anormalidade vá perdoando, porque eu não estou bem da garganta. Passo a ler Apocalipse 14, 6 a 11, que diz: E vi outro anjo pelo meio do céu, que voava pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, e todas nações e tribos e língua e povo. Aleluia. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinde a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Aleluia. Meu irmão, uma coisa que eu quero logo antecipar é que o Evangelho de Jesus, ele é chamado o Evangelho Eterno. Por que ele tem esse nome? Porque ele irá ultrapassar ou permanecer até o final do milênio. O período da graça, ele está presente. Termina o período da graça, entra a grande tribulação, ele está presente, o Evangelho. Termina a grande tribulação, entra o milênio e ele está no milênio também. Permanecerá na terra até o final do milênio. O Salmo 72 é bem claro. Fala sobre o reino do grande rei. Todo o Salmo 72 tem dois sentidos ali: o reino, a igreja, reino espiritual. Profecia sobre a igreja que iria surgir. E também o reino físico, literal, que é o reino milenial de Cristo. A Bíblia diz, esse Salmo 72, que ele, Jesus, continuará agindo na terra até o final do milênio. Até o final do milênio. A palavra estará na terra, o evangelho estará na terra. Graças a Deus. Em Isaías 11:9, nós encontramos o profeta falando assim, sobre a eternidade do Evangelho. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade. Isto é, o monte é o reino milenial. Porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Por que a terra durante o milênio se encherá do conhecimento do Senhor? Por quê? Porque o Evangelho está na terra, sendo anunciado pelos judeus que entrarão fisicamente, que entrarão no milênio, convertidos. O Evangelho permanecerá sendo anunciado. É por isso que a terra se encherá do conhecimento do Senhor.
Porque durante o milênio, a terra se encherá de pessoas novamente, porque a vida humana passará a ter uma durabilidade longa, uma longevidade de anos, os homens. Nesse caso, a terra se encherá de pessoas e o evangelho será anunciado. Por o evangelho ser anunciado ao povo mileniar, então a terra se encherá do conhecimento do Senhor, porque a palavra de Deus estará na terra. O evangelho, com o arrebatamento da igreja, o evangelho não será tirado da terra, como alguns pregadores falam e pregam por aí afora. Isso é heresias. Em Malaquias 1:11 diz a mesma coisa. Zacarias 14, de 8 a 9, também fala a mesma coisa. Aleluia. Com a saída da igreja, o evangelho, repito, o evangelho permanece na terra. A Bíblia permanece na terra. Essa história que a Bíblia irá se acabar, letras irão sair, ficar os papéis limpos, isso é heresia da pior. Não existe isso. O evangelho permanecerá na terra. Permanecendo o evangelho, claro que as Bíblia, a palavra de Deus escrita, as escrituras sagradas, continuarão na terra, continuarão em vigor. Não existe nenhuma passagem bíblica que fala que com a saída da igreja, a Bíblia cessará de existir. Se apagarão, desaparecerão as letras da Bíblia. Não existe isso. Não existe. Então, o evangelho continuará na terra durante a grande tribulação. Aleluia. O evangelho estando na terra, então haverá um movimento espiritual muito grande. Porque o Espírito Santo não sairá da terra. Com o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo não sai. Isso é conversa. Ele não sai. Com a saída da igreja, o Espírito Santo permanece aqui. O Espírito Santo é Deus. Nos dias atuais, ele está aqui na terra com a igreja e está no céu. O escritor evangelista João fala no seu primeiro livro. Dos três que falam no céu, estão na terra, em ação e no céu. O Espírito Santo tanto atua agora na terra, no coração da igreja, como ele está no céu. Porque é Deus. É onipresente. Ele vai sair para onde? E o povo de Deus que ficarem, vão ficar assim, sem proteção? Porque quem protege a igreja, o povo de Deus, é o Espírito Santo, através de seus anjos. É o Espírito Santo que cuida da igreja. A igreja sendo arrebatada, vai ficar a mais da metade dos crentes. O Espírito Santo não agindo, o que seria desse povo? Existiria mais crente na terra? Eles permaneceriam crente? Quem dá força a mim e a você ser crente é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nada existe. Crente nega a fé de qualquer maneira. Por brincadeira está negando a fé, porque não tem a força de Deus na vida. Quem permanece eu e você de pé é o Espírito Santo. Quem dá força para nós vencer o pecado e todas as misérias desta vida é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E durante a grande tribulação, que Deus entregará o mundo praticamente na mão de Satanás. Satanás estará agindo fortemente através da besta e do falso profeta. Se esses crentes deixados sem o Espírito Santo, que seria deles? Permaneceriam?
dariam suas vidas por Jesus? Como? Não tinha condição. Então o Espírito Santo permanece na terra. Mas o que eu quero apresentar aqui aos irmãos, falar sobre o tema da nossa mensagem, a pregação do Evangelho na grande tribulação. Essa história, esse ensinamento, essa pregação, que o Evangelho, para poder Jesus voltar a buscar a sua igreja, é preciso o Evangelho ser pregado em todo o mundo para poder Jesus voltar? Isso é heresias. Mateus 24:14, Jesus disse: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gente, então virá o fim, mas o fim do mundo. Porque o Evangelho é eterno e ele passará e permanecerá até o fim do milênio. Estará na terra até o fim do milênio. Só se cumprirá esta profecia de Jesus 100% no milênio. Todo o povo irá ouvir. No milênio. Então verá o fim do mundo. Porque com a saída da igreja, preste bem atenção, meu irmão. Preste bem atenção o que eu vou falar. Com a saída da igreja, é uma coisa muito séria que eu vou falar agora. Com a saída da igreja, irá ficar milhões e milhões de pessoas sem ouvir o Evangelho. Milhões e milhões de pessoas ficarão sem ouvir o Evangelho. Escute onde está escrito. Lucas, ou seja, Isaías 66, 19. Ouça como é que diz. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem, enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, Frecheiros, e Tubal, e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama. Está ouvindo? Nem viram a minha glória. E anunciarão a minha glória entre as nações. Irão ficar milhões e milhões de pessoas sem ouvir o Evangelho. Com a saída da igreja. Milhões e milhões ficarão sem ouvir o Evangelho. Mas durante a grande tribulação existirá 4 classes de pregadores. 4 classes de pregadores do Evangelho. Os crentes deixados. Você pensa que os crentes que ficarem vão ficar calados? Aqueles que não pregaram o Evangelho agora com a igreja da terra, eles, quando ficarem, irão ser grandes pregadores. Irão pregar. Que Deus derramará um avivamento muito grande na terra durante o início da grande tribulação, os 3 anos primeiros da grande tribulação. Apocalipse 10 e 11. Vamos ver como é que diz. E ele disse-me: importa que profetizes, ou seja, pregue, anuncie, outra vez a muitos povos, e nações, e línguas, e reis. O anjo deu essa ordem a João. Ele já estava no fim da vida. E pregar mais o quê? Ele já estava com quase 100 anos de idade.
Isso aqui é profecia sobre os crentes que ficarem durante a grande tribulação. João, ali naquele momento, estava representando a igreja. Ele era pastor. Estava representando a igreja do Senhor. Representando o número dos que vão ficar. Eles irão anunciar a palavra. O anjo disse que era João, mas porque ali João já estava no fim da vida, mas era um símbolo, era um representante dos crentes que irão ficar. Não vão se calar. Eles vão trabalhar. Porque o Espírito Santo dará força a eles. E o Evangelho terá um impulso muito grande durante os primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. Somente nos primeiros 3 anos e meio. Depois, não. Aleluia. Os que ficarem não irão se entregar de graça, de mão beijada na mão da besta, não. Os que ficarem, eles vão ficar, porque não se prepararam, se descuidaram, viveram na igreja como um passatempo, não levou em consideração. Aleluia. Aí ficaram, mas irão trabalhar. Graças a Deus. Possivelmente também os 144 mil judeus. 144 mil judeus que se converterão no final dos 3 anos e meio, dos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação. No final dos 3 anos e meio, na metade dos 7 anos da grande tribulação, eles se converterão. Possivelmente, eles também anunciarão o Evangelho. Eu digo possivelmente porque não está claro na Bíblia, diretamente, falando claramente que eles anunciaram o Evangelho na terra durante a grande tribulação. Não está claro. Mas cremos que eles serão os grandes pregadores também da grande tribulação. Os 144 mil judeus que irão se converter. E uma coisa que você, meu irmão, precisa entender e saber: que as pragas que Deus derramará na terra durante a grande tribulação não terão força, não atingirão os crentes deixados, nem atingirão os 144 mil que se converterão no final dos 3 anos e meio, primeira grande tribulação. As pragas não. As pragas irão atingir só os ímpios, só os pecadores, os que não têm Jesus, mas os crentes deixados, negativo. Os 144 mil que se converterão, negativo. As pragas não irão atingir. É coisa muito importante. Graças a Deus. Então, os crentes deixados anunciaram o Evangelho durante a grande tribulação. Possivelmente os 144 mil judeus que se converterão no final dos 3 anos e meio, primeiro da grande tribulação, também anunciarão, possivelmente, e as duas testemunhas anunciarão o Evangelho poderosamente. Farão muitos sinais. E diz a Bíblia, no capítulo 11 de Apocalipse,
Diz a Bíblia que quem tentar matá-las serão punidos na hora. A besta tentará matá-las durante 3 anos e meio do seu ministério. Não vai atingir. A besta vai matá-las, as 2 testemunhas, quando elas terminarem seu ministério profético de 3 anos e meio. Só vai matá-la porque Deus permite, que é para mostrar um grande milagre que vai realizar através dessas 2 testemunhas. O arrebatamento dela, a ressurreição e o arrebatamento delas para o céu. Mas durante os 3 anos e meio, elas estarão anunciando o evangelho. Veja como é que diz. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara. E chegou o anjo e disse-me, levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo e não o meças, porque foi dado às nações. E pisarão a cidade santa por 42 meses. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestida de pano de saco, que é 3 anos e meio. Profetizar é anunciar a palavra, pregar a palavra. Durante a grande tribulação, o evangelho alcançará o ápice. Nada vai deter a boca dos irmãos que ficarem. Ninguém fechará, tapará a boca dos irmãos que ficarem durante a grande tribulação. Ninguém tapará a boca das 2 testemunhas. E possivelmente, também, ninguém fechará a boca dos 144 mil judeus que possivelmente irão no seu evangelho durante esse tempo. Aleluia. Será muito importante, é muito importante e relevante nós entendermos essa verdade, e passar para frente para outros. Aleluia. E o 4º grupo que anunciaram o evangelho durante a grande tribulação será 3 anjos literais. Não são anjos simbólicos, não são anjos figurados, não são anjos alegóricos, são anjos literais. Aí você diz, mas Deus não proibiu o evangelho agora, nos dias atuais, ser anunciado pelos anjos? Proibiu. Porque não havia necessidade dos anjos de anunciar o evangelho. Primeiro, período da existência da igreja na terra já está com 2.000 anos. Tempo disponível para a igreja anunciar o evangelho. Aleluia. Então, para que anjo pregar? Se o tempo disponível, muito grande, 12.000 anos já, a igreja na terra vai pregar o evangelho. Tempo disponível. Porém, na grande tribulação, não existirá esse tempo. Na grande tribulação, esses 3 anjos sairão a anunciar no último 3 anos e meio da grande tribulação. Não é nos primeiros 3 anos e meio. É no reinado forte da besta. Nos últimos 3 anos e meio. É que as 2 testemunhas irão anunciar, pregar. As 2 testemunhas, ou seja, os 3 anjos. São 3 anjos. Diz assim:
E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e línguas e povo. Eles irão anunciar o evangelho. Por quê? Agora Jesus não permitiu os anjos anunciar o evangelho. Já falei, tempo disponível. Mas durante a grande tribulação, eles vão anunciar, porque o tempo é curto. Só é 3 anos e meio. E a raça humana que não vira o evangelho precisa toda ouvirem. E no mundo existem mais de 5.000 línguas e dialetos. Os homens nunca terão condição de aprender essas línguas para durante 7 anos anunciar, aprender essas línguas todas de dialetos para anunciar ao mundo. Não tem condição durante 7 anos andar o mundo todo, aprender todas as línguas e dialetos para anunciar o evangelho. Os homens não terão essa condição. O tempo é curto. E os anjos conhecem todas as línguas e dialetos. Eles vão passar ao vivo, voando pelo céu. Ninguém o verá, mas ouve a sua voz. Porque o tempo é curto e os homens não terão condição para atingir o alvo. Só os anjos que terão condição. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinde a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar, e a fonte das águas. Aleluia. É o conselho de um dos 3 anjos, anunciando ao povo que temam a Deus. Aleluia. Que temam a Deus. Veio o segundo, e outro anjo seguiu, dizendo: caiu a Babilônia, aquela grande cidade, que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. A veio o último. E vi também da vinda ali da sua prostituição, e deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, diante do Cordeiro. Aleluia. O versículo 9 diz assim: e o terceiro anjo, e seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Terceiro anjo anunciando ao povo que não se aproxime da besta. Não se aproxime dela. E seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também um tal beberá do vinho da ira de Deus. Será condenado. Será condenado. 4 grupos de pessoas que anunciaram o evangelho durante a grande tribulação. Os irmãos que ficarem, as 2 testemunhas, possivelmente os 144 mil judeus que se converterão no final dos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, e durante os 3 anos e meio da grande tribulação, os 3 anjos literais. Durante a grande tribulação, o evangelho não estará abafado, não será abafado, não será extinto. Ele estará na terra em ação. Porque o evangelho é Deus, é a misericórdia de Deus para com os homens. Em nome de Jesus, graças a Deus.
O evangelho é eterno. Repito ao irmão que está me ouvindo, com a saída da igreja, o evangelho não sairá da terra. O evangelho estará na terra, a Bíblia também, tudo continuará do mesmo jeito. O Espírito Santo também cuidando dos que ficarem, normalmente, avivamento muito grande haverá na terra, espiritualmente falando. Agora, depois dos 3 anos e meio, que a besta assumir toda a rédea, os crentes que anunciarem serão mortos. Quem não aceitar o ser da besta e continuar firme com Jesus, será morto. E grande será a matança que haverá de crente. Muitos morrerão, muitos serão ceifados, muitos darão suas vidas por Jesus. Aleluia. Vamos ser fiel ao Senhor agora, para subirmos com Ele agora, quando a trombeta soar, qualquer momento. Ele está voltando qualquer hora e precisamos estar preparados para subirmos com Ele e não participarmos dos horrores da grande tribulação. Em nome de Jesus. Amém. Se você está doente, feche seus olhos, se ajoelhe, põe a mão na tela do seu celular, que em nome de Jesus eu vou repreender este mal. Querido Deus, pela tua misericórdia, repreenda este mal que está na vida do teu servo. Enfermidade maldita, eu te repreendo agora. Sai agora, em nome de Jesus. Amém.